Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibrações. Hoje temos de novo connosco Rainha Del Cake, que nos deixou hoje umas bolachinhas muito boas. Temos também como convidado o Vítor. O Vítor é budista, mas eu vou-vos deixar com ele para perceberem mais um bocadinho sobre o budismo. Olá, Vítor, como estás? Olá, Bruna, tudo bem? Obrigado pelo convite. Quem é o Vítor? O Vitor, eu acho que não tem como definir uma coisa fixa, porque tudo é impermanente. Então, o Vitor é esse processo que vem desde que nasceu dos meus pais, André e Cristina, no Rio de Janeiro, Brasil, e tem seguido por um processo de mudança até estar aqui hoje em Portugal. Como é que o Vítor encontrou o budismo? Encontrei ele há 7 anos, 2018. Na altura, eu gostava muito de ir a vários processos místicos. Minha família tem berço umbandista. Minha avó era mãe de santo, apesar de eu não... meus pais não queriam me influenciar. Então, eu cresci sem saber que a minha avó era mãe de santo. Na casa dela existia uma casinha que era o terreiro ali atrás, em que eu nunca via acontecendo uma sessão lá dentro. Eu, criança, eu ia lá, achava que era só um local de colocar coisas, chegava a brincar com a bengala dos pretos velhos, mas nunca soube. Eu, na adolescência, comecei a frequentar um terreiro com minha mãe e meu irmão, na altura. Depois eu me afastei, cheguei a ser membro da Rosa Cruz, que é uma organização iniciática, como se fosse uma maçonaria parecida. E porque eu estava num lugar em que, com a minha namorada na época, hoje minha esposa, Mariana, a moça só tinha conseguido um horário para ir naquele lugar, porque ela comentou que a oração dela era muito forte. Aí nós pegamos um metro juntos na altura, e minha esposa ficou curiosa, foi perguntar para ela: que oração é essa? Ela falou: é um mantra budista. E ela foi ensinar o mantra do Nam-myoho Renge-kyo, que é o mantra do budismo Nichiren. E falou: isso aqui serve para... Ela: mas serve para quê? Serve para você mudar a sua vida. Você escolher quais áreas que estão mais incomodando e passar por essa transformação. Eu, na altura, achei, tá, ok, interessante. Tá. Ela: aqui é numa reunião de palestra para falarmos sobre e tal, nós fomos. Tá. Eu achei a filosofia muito, muito boa também, mas na altura não me engajei. A minha namorada, que começou a ir, frequentou o ano, depois ela decidiu abraçar o budismo mesmo, como praticante. E eu comecei a ver transformações na vida dela. E eu lembro que o momento marcante foi que nós estávamos num autocarro no Rio de Janeiro. Nós estávamos indo para um evento e o autocarro foi assaltado por 2 pessoas armadas. E aí estávamos os dois mexendo no telemóvel, sentados um lado do outro no banco. Eu só vi uma mão passando assim e pegando meu telemóvel. E quando eu olhei para trás para ver, a pessoa estava com uma outra pessoa, o comparsa estava com uma arma na mão apontada para mim. Pegaram o meu, pegaram de todo mundo, só não pegaram da minha namorada. Ela só pegou o telemóvel dela, guardou na bolsa, ficou assim e os assaltantes... Já era um sinal. Pois que já estava ali um sinal. Pois é, eles não olharam na direção dela. Parecia que para eles ela não estava ali. Ela estava invisível, sabe? E pegaram de todo mundo, inclusive o meu. E por acaso, numa reunião das que eu fui, tinha comentado de que aqueles que, quando despertam o seu lado mais iluminado, que se sintonizam com o fluxo cósmico, recebem uma proteção das forças benevolentes e tal. Então, quando nós saímos do autocarro, aí eu perguntei como é que é aquele mantra em japonês que você recita mesmo, e eu comecei a me interessar mais. Mas eu tinha muita dificuldade de, mesmo fazendo a prática, estar ali recitando mantra. Eu sou muito racionalista com as coisas e eu tenho dificuldade de me entregar a coisas que eu não estou a entender direito. E ainda não sabia, a gente recita todo um texto em japonês e eu não estava muito confortável com aquilo. Até um dia que eu estava lá fazendo com ela e eu pensei, falaram que é para você escolher um objetivo que queira transformar, para ter esse primeiro contato, essa primeira experiência. Aí eu falei, quer saber, nessa sessão aqui de meditação, eu vou só lançar o meu objetivo e me abrir. Eu vou deixar as minhas dúvidas um pouco de lado para esse momento, depois eu volto a elas, mas aqui eu vou estar agora com o coração aberto para isso. E aí, na altura, eu estava querendo um estágio, que eu já estava 1 ano tentando e não conseguia. E eu falei, então eu quero um estágio ganhando tanto, assim, assado, e só lancei isso para o universo. E aí aconteceu que no dia seguinte eu passei para o estágio. E aí foi um momento
muito impactante para mim. Eu pensei, vou ver então até onde vai essa toca do coelho. E aí eu decidi virar budista. E desde então foram 5 anos aí de processos que têm sido incríveis e de grandes transformações na minha vida, né? Mas foi assim que começou. E isto tudo acontece ainda no Brasil, certo? Sim, quando ainda encontra. no Brasil. Uhum. Quando vem para Portugal, encontra dificuldades. Aqui também já era frequente, já conhecia algum espaço onde se praticasse. Como é que funcionou aqui em Portugal? Não, o contato foi muito fácil. Até aconteceu que no Brasil, isso foi em fevereiro de 2020, então foi na altura da pandemia. O meu contato lá com as pessoas do budismo, por conta de fechar tudo, do isolamento social e tal, foi mais online. Então a gente passava a ser online, tudo acontecia remotamente. Então o meu contato com as pessoas lá a pandemia acabou a ser um momento de muita introspecção para mim, para poder estudar, para poder me desenvolver. Até por causa do isolamento, certo? Exato, exatamente. E aí ocorreu que aquele estágio que eu consegui 1 mês antes da pandemia foi um barco seguro para eu conseguir ter passado por esse período, e que depois foi o que me deu base para eu vir para cá, para Portugal. Porque eu trabalho com informática, se tornou remoto esse estágio que depois foi se oficializar no meu primeiro emprego, e eu consegui manter ele no meu primeiro ano aqui em Portugal. Foi o que me deu essa estrutura. Mas ao chegar aqui, o contato com os membros daqui foi muito fácil. A comunicação era boa, eu informei que eu estava me mudando, eles entraram em contato com as pessoas daqui, então já encontrei rapidamente, já comecei a frequentar aqui rapidamente. Esse grupo, que é uma organização budista mundial, a Soka Gakkai, um budismo japonês, ele está bem capitalizado. Ele está bem espalhado pelo mundo todo e a comunicação entre eles é muito boa. Então, assim que eu cheguei, já fui rapidamente recebido aqui e tenho estado em contato até hoje. Assim. É como se fosse uma família grande que vai para todo o mundo, é isso? Sim, e as pessoas são muito calorosas na recepção, dão apoio, perguntaram para mim se a gente estava precisando de alguma coisa, perceber, já passar nas dicas. A gente encontrou alguns brasileiros também de como tirar a documentação, etc. Foram muito bem recebidos aqui. Né? Sim, porque às vezes em qualquer religião ajuda muito quando as pessoas nos ajudam a enturmar-nos para podermos ir mais além. E aqui, para quem não conhece o budismo de todo, quais são os princípios do budismo? Agora, se eu começar a falar muito, você, por favor, me interrompa, que é um assunto que me empolga um bocado. Mas o budismo ele começou na Índia, especificamente na região que hoje é o Nepal, há 2.500 anos, com uma pessoa chamada Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe na região e assim que ele nasceu, o pai dele recebeu a profecia de que aquele menino que viria, ele seria muito grandioso e ele teria 2 grandes destinos. Ou ele seria o rei do mundo, ou ele seria um grande líder religioso. Ia depender se ele tivesse contato ou não com os sofrimentos da vida. Então o pai, querendo que ele fosse um grande rei, tentou isolar ele do mundo o máximo possível para que ele não tivesse contato com os sofrimentos. Então ele fez mesmo um ambiente artificial de muitos prazeres, muitas comidas, muitos lugares. O pai deu até um harém próprio para ele, etc. Ele ficava muito sem saber o que acontecia fora dos muros do castelo. Como se fosse um retiro. Um mundo artificial, assim, só de coisas, dos prazeres mundanos, digamos assim. E aí ele passou por isso, viveu, e até o momento ele decidiu ver o que tem fora do castelo, ver o que tem, como é que é o povo de lá, porque ele falou pro pai, olha, eu vou ter que governar isso um dia, é bom que eu conheça as pessoas. Aí o pai, ele já estava com volta de quase 20 anos e o pai falou, não, tudo bem, agora acho que está mais seguro, pode ir. Então ele sai dos melhores do castelo e aí ele se depara com uma pessoa doente. E aí foi a primeira vez que ele viu alguém doente, mas doente com várias marcas na pele, já mesmo mal, e aí ele fica surpreso. E aí ele pergunta, mas o que é aquilo? Aí um empregado dele fala, aquilo ali é uma pessoa doente. Todos nós
podemos pegar e ficar assim e tal. Aí ele ficou espantado. Depois ele vê um idoso também. A primeira vez que ele vê um idoso na vida, mas um idoso bem já decreto, alguém do povo que não tinha lá saúde, não tinha condições na época e tal. E ele pergunta também o que era aquilo. Aí ele falou, isso aí é um velho. Todos nós também vamos ficar velhos um dia. E por último ele vê um funeral passando, que ele também nunca tinha visto. Pessoas carregando um corpo numa caixa, e aí ele fica... E aquilo é o túmulo. Todos nós também vamos para lá um dia. E aí ele volta completamente abalado dessa experiência. Fala, pô, mas se a gente fica doente, envelhece e morre, para quê que a gente está aqui? Isso tudo é para quê, sabe? Qual que é a diferença de eu estou aqui? Ou se eu não tivesse... E aí as coisas todas do castelo dele começam a parecer vazias, começam a parecer artificiais, ele não gosta. Mas nesse passeio também ele encontra alguém que tinha largado tudo para seguir no caminho espiritual. Ele pergunta quem é você. Ele falou, eu abandonei das coisas mundanas da vida para encontrar com a verdade. E aí aquilo ali parece para ele um caminho interessante e um caminho que ele quer seguir. Então ele abdica da vida de príncipe para seguir aquela pessoa que ele encontrou e começar ali a sua jornada espiritual de busca. E ali ele encontrou um grupo que fazia muitos martírios, que acreditava que o corpo é uma prisão carnal que limita a gente, então para a gente superar isso tinha que passar por várias dores, vários sofrimentos, várias sensações de comida para poder se libertar dessa carne e o espírito poder se elevar. Só que aí ele fez as práticas todas, e tinham práticas extremas, do tipo se enfiar em formigueiro, passar por um campo de espinhos, só que ele fez tudo isso conforme tinha sido ensinado, mas ele achou que aquilo ali estava um pouco esquisito, assim, não parecia ser muito... Tinha gente que morria nessa prática, assim, falava, que bom que morreu, se libertou de vez e tal. Aí ele achou aquilo um pouco estranho, tem uma hora que saiu do grupo que achou que aquilo ali estava sendo uma dor desnecessária, não era por aí. E ele passou por vários mestres, até um dia que ele aprendeu várias práticas da época, até um dia que ele decide sentar numa árvore e meditar, e falou, eu não vou sair daqui até eu descobrir a verdade sobre a vida. E ele senta ali em meditação, fica, aí dependendo da versão, são 7 dias ou são 7 vezes 7, 49 dias, mas isso é o que a lenda conta, até o momento em que ele acorda, ele desperta para essa verdade da vida, que na minha tradição budista chamamos de lei mística. Sim, porque depois existem várias tradições, certo? Sim, depois disso vira uma árvore, várias ramificações, sim. Mas esse é o momento dele em que ele desperta para as coisas, desperta para a iluminação que já estava dentro dele e de como que a vida funciona. E a partir dali ele toma uma decisão de que assim que ele entra em contato com esse lado iluminado dele, ele ganha uma grande alegria, ele sentiu que a mente dele se libertou, agora ele podia viver uma vida mais completa, e aí ele reflete se vale a pena ele tentar ensinar para as pessoas aquilo ou não, porque ele pensa, pô, mas provavelmente não vão entender, no futuro vão matar a gente em meu nome, vão distorcer o que eu falei, etc, etc, etc. Será que eu devo me esforçar para ensinar isso ou não? Mas ele pensa, mas se uma pessoa for ajudada, tá valendo. E pronto. E aí ele passa os próximos 40 anos de vida dele se dedicando a ensinar isso. E esse é o início do budismo. Então, o budismo em si, as bases do budismo é encontrar o nosso eu interior, ou seja, o nosso eu mais iluminado, do que eu retirei assim, o verdadeiro eu, digamos assim. E então quer dizer que não... Tudo o que é feito no budismo nunca é para um ser superior. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, sei lá, o que nós ouvimos, qualquer tipo de santo, o budismo não acredita nisso. Acredita no nosso eu interior, certo? Como é que funciona? Sim. O budismo, ele até aceita que pode haver deuses, entidades, coisas místicas, mas o foco da prática não é esse. O foco da prática é um caminho que nós traçamos em grupo para conseguirmos alcançar essa iluminação que está dentro de nós. Algumas lendas dizem que na Índia existe o conceito de devas,
que seriam na Umbanda orixás ou outras entidades, que não são deuses onipotentes, mas são seres divinos. E aí algumas lendas diziam que até esses devas iam até o Buda perguntar coisas também, e ele ensinava o caminho para eles igualmente, porque qualquer ser poderia praticar o caminho para se iluminar. Então o budismo acredita que pode haver sim, e é aí por isso que tem tanto budista que é ateu, no sentido de achar que não tem nada para além do lado material, quanto budista que era um bandista, que era católico, etc., que não deixou de acreditar que existe divindade, mas que preferiu, por questão de identidade, seguir por esse caminho também. Então, se nós perguntarmos ao Vítor, em específico, o Vítor acredita que existe mais do que o seu eu interior e a ascensão do seu eu interior, ou virou ateu também? Como eu comentei, eu sou de um berço umbandista, então eu simpatizo com essa ideia que tinha na Índia de várias entidades que estão aí atuando, e algumas escolhem dar suporte para a humanidade também. Eu já tive uma fase mais ateia de perguntar, mas que prova que a gente tem das coisas, etc. Tudo bem, já ouvi várias histórias, mas o que impede de tudo ser coincidência, etc. Mas hoje eu acredito sim que existam forças para além da nossa compreensão e consciências, e que tá tudo bem, assim. O budismo também nasce nesse berço, então eu também acredito que sim, que existe. Então, quando nós elevamos o nosso consciente, ou seja, o nosso eu interior, de alguma forma também vamos tendo consciência de tudo o que possa estar-se a passar, e se calhar aí muitas dúvidas são tiradas na nossa elevação espiritual de nós próprios, não é? Não sei se é o caso do Vítor, mas se calhar às vezes quando o Vítor se eleva é daí que começa a tirar essas ilações que existem sim outros, certo? Sim, porque tanto a elevação anterior, e aí a prática budista foca nisso, que aquele momento que a gente vai para fazer a nossa meditação, a nossa recitação do mantra, que é a invocação desse eu que está imanente na gente, mais iluminado, botar isso para fora é uma coisa tátil. A gente consegue sentir que a nossa mente mudou, que a gente agora está enxergando as coisas de outro jeito, que agora a gente vê saídas e soluções que a gente não via, sabe? Que a gente tem um autocontrole de si. Para mim, o budismo me deu muito uma sensação de empoderamento, de eu conseguir ser dono da minha vida de um jeito que eu não estava conseguindo antes. Antes eu sentia que eu era mais levado pelas coisas. E tem tanto essa transformação anterior que atua no mundo, quanto acontecerem coisas de boa sorte, ou que nem esse caso eu falei da proteção da minha esposa, que eu não entendia, que não tinha explicação lógica para aquilo acontecer logo depois dela ter uma boa prática. Então, e o budismo fala que as forças benevolentes atuam a nosso favor quando a gente faz a prática de forma que a gente está sendo honesto nela, sabe? Que a gente está se entregando ali. Então, é uma coisa que sim, depois até fica difícil de negar. E agora, mais especificamente, para o Vítor poder elevar o seu eu interior, como é que o Vítor faz? É uma meditação? Como é que é possível? Ou seja, não é o Vítor, como é que no budismo se faz assim mais especificamente? É uma meditação? Como é que conseguem chegar a esse estado consciente e iluminado? Na tradição que eu venho, que é o budismo Nichiren, que é um budismo... Nichiren foi um monge japonês do século XIII. Então, o budismo tem várias ramificações. Entre elas, ele se espalha pela Índia, se espalha pela China, chega no Japão. E já na época do século XIII, já tinham várias práticas que foram surgindo ao longo do tempo. E esse monge Nichiren achou que, na época dele, o budismo estava uma coisa muito... passado 1500 anos, estava uma coisa muito elitista, que a pessoa tinha que ser monge aqui para um templo, tinha que ter toda a regra de alimentação, de postura corporal, quase um yoga, de botar a perna assim, a perna assado, conseguir se sentar ereto por horas, etc. E aquilo não estava chegando no povo. Então ele estuda o budismo profundamente durante 20 anos da vida dele, estudando os escritos que são os ensinamentos do Buda Siddhartha Gautama da Índia. Os mestres que vieram depois dele,
e passando por tudo, ele viu que, para o período atual, que as pessoas já não têm tempo de viver só dedicadas a isso, já estão com a vida mais corrida e tal, isso no Japão do século XIII ele já estava pensando nessas coisas. Então ele vê que a prática que dá os benefícios de forma mais completa é recitar o mantra Nam-myoho Renge-kyo com a palma das mãos juntas. A gente tem também um pergaminho que usa de mandala como foco de concentração, que foi esse monge Nichiren que escreveu, que é como se fosse um espelho da nossa vida, está ali, tanto a nossa parte iluminada quanto a parte ruim. Ele enumera 10 estados de vida que temos, que a gente fica transicionando durante o dia inteiro, entre um e outro, e é uma prática de olhar para esse lado mais iluminado nosso, com a palma das mãos juntos e começar a recitar. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Virado para esse mandala ou de frente para uma parede branca quando a pessoa não tem esse mandala por perto. Focando nesse som ou focando no objetivo que a pessoa quer transformar em sua vida, depois de um tempo com essa recitação, ela começa a sentir esse estado iluminado dela aparecendo. E a prática é essa, ficar recitando Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, pelo tempo que ela sentir necessidade. Pode ser recitar 3 vezes só e pronto, pode ser 2 minutos, meia hora, 3 horas, etc. Isso vai... esse monge de Nichiren dizia que não existe pouco, não existe muito. Que 1 daimoku não é pouco, 1 milhão de daimoku não é muito. Daimoku é o nome desse mantra do Nam-myoho Renge-kyo. A questão é com que fé nós praticamos isso. A fé em quê? Fé que nós temos esse estado de vida elevado em nós e que nós podemos botar isso para fora para viver a nossa vida de uma forma diferente, da melhor forma possível. Então, e mesmo assim, não precisa de tanta fé assim no início para praticar. Pode só testar. Um desafio comum tenta fazer por 30 dias. Se não funcionar, não é para você. Mas experimenta e depois vê se mudou alguma coisa nesses 30 dias ou não. É até interessante, porque quem está lá em casa ainda anda assim meio baralhado, experimenta em 30 dias o budismo, que não é assim nada, é experimentar. Não experimenta sem compromisso. Bom, se não acontecer nada, não é para a pessoa mesmo e tá tudo bem. Segue a vida do jeito que estava e tá ótimo. Mas de quem eu converso geralmente muda alguma coisa inesperada assim, como foi o meu caso, como foi o caso a cada história a gente vai surpreendendo os desafios que cada pessoa superou. Mas então recomendo para quem queira experimentar, seria isso. Depois que a pessoa decide virar budista, recebe o pergaminho de concentração na casa dela e tal, tem uma outra prática mais completa, que é recitar trechos do ensinamento do Buda, que foram depois escritos e guardados num livro chamado Sutra de Lótus. Recitar trechos desses ensinamentos também, além da prática do mantra. Mas para quem está querendo só experimentar, só ver sem compromisso e tal, só recitar o Nam-myoho Renge-kyo com a palma junta, virado para uma parede branca, já está ótimo. Agora, quando vocês ou seja, como é que funciona? Vocês juntam-se, ficam fechados? Há bocado já me explicou que hoje em dia já não existe essa prática dos monges e tudo mais, ou já não é feita com tanta regularidade, até porque as pessoas não têm esse tempo, mas como é que funciona? É que é tão fácil falarmos de uma igreja, é tão fácil falarmos de um terreiro, não é? Que é mesmo assim, hoje em dia também já se ouve muito, mas o budismo continua a ser essa coisa mística em que nós não sabemos sequer se vocês se juntam, se fazem sozinhos, cada um na sua casa. Como é que atua o budismo nesse ramo, nessa parte? Nós dizemos que tem 2 tipos de prática, a prática individual e a prática altruística. A prática individual é que nós, em casa, todo dia, nós recitamos esse mantra e os trechos do sutra uma vez de manhã, uma vez à noite. Uma vez de manhã, para passar o resto do dia bem, já começar com um estado de vida elevado, e outra vez à noite para dormir com sentimento de gratidão pelo aquilo que passou. E
e refletir sobre como foi o nosso dia, até para sermos melhores no dia seguinte. Essa é a prática individual que fazemos todos os dias em casa. Para além disso, a Soka Gakkai também faz reuniões em grupo, que a gente acha que a comunidade é muito importante para todos avançarmos juntos. Então, geralmente, algum membro quer receber as pessoas em casa, então vão todos para casa desse membro e todos em grupo recitam juntos o mantra e o sutra, e nós estudamos uma passagem A gente acredita que houveram vários Budas ao longo da história, e o último Buda foi esse monge japonês Nichiren. Então a gente estuda ou o ensinamento dele, ou do Buda Siddhartha Gautama da Índia, ou do mestre budista, mestre no sentido de professor, mais recente, que foi o Sensei Daisaku Ikeda, etc. E compartilhamos experiências, compartilhamos dúvidas e geralmente temos reuniões que são mensais, digamos, para fazer esse momento também. Então tem esses dois lados, a prática individual, que somos todo dia em casa, e essa prática altruísta, que é 2 vezes por mês a gente se reúne para poder fortalecer os laços e fortalecer a nossa prática budista. E em termos da... estava a falhar o nome... Ou seja, quando morremos, não é? O que é que o budismo... Qual é o conceito do budismo em relação à reencarnação? Se acredita que reencarnamos e voltamos aqui, se acredita que há todo um plano espiritual, qual é que é a ideia? O budismo acredita que a vida, como um todo, ela é eterna, e nesse processo tem um renascimento. Mas é como se a vida fosse uma entidade única, um grande oceano, e todos os seres que vêm e vão fossem como ondas nesse oceano. Então, pela própria natureza dessa entidade mística, os seres surgem e vão, e há uma certa continuidade. E assim como a onda, o budismo não acredita que tem uma essência imutável na pessoa. Que existe que a alma é aquele núcleozinho ali, vai ser sempre aquela alma por eternidade. O budismo não vê como essa coisa imutável. Ela vê como um processo que vai, do mesmo jeito que o nosso corpo humano, depois de tantos anos, todas as células mudam, já não tem mais nada a ver. A Bruna de hoje com o bebê Bruna de quando nasceu, já é um corpo totalmente diferente. O budismo acredita que para o lado espiritual também, que a essência espiritual que vai passando vai estar num eterno ciclo de mudanças, e depois de um certo tempo, já um ponto já não é mais o outro. O que liga para dizer que é a mesma coisa é o histórico, o que foi acontecendo ao longo desse tempo. Então o budismo acredita em renascimento, acredita que o processo de passar por uma vida a outra é como se no final da vida a pessoa está cansada e dorme e acorda no dia seguinte numa vida nova. E existe um processo ali de que a pessoa está adormecida, vamos dizer, que é nesse processo de passar de uma vida para outra. Então não há qualquer tipo de... Porque, por exemplo, quando a gente ouve muitas vezes falar em reencarnação, existe muitas vezes aquele estereótipo de a pessoa vai para uma colónia e regenera-se e zera a alma ou aquilo que acha, que cada um acredita depois, mas o budismo não acredita nisso. O budismo acha simplesmente que a pessoa... Isto é o que eu estou a entender, só para perceber se está certo. Falece, vai ficar adormecida e depois volta à sua vida sem ter passado por nenhum tipo de processo. Ou seja, o budismo acredita que existe algum processo que a pessoa passa quando falece ou não. A alma passa por esse processo, sendo que também já percebi que não acreditam que a alma fica sempre igual. Mas a alma passa por algum tipo de processo ou simplesmente morreu e vai começar de novo? O budismo acredita que ela passa por esse processo em vida, mas não necessariamente da transição de uma vida para outra. Então ela acredita que o próximo lugar que a pessoa vai renascer pode ser esse mundo, pode ser outro, não sabemos, e pouco importa, porque como o processo acontece enquanto nós estamos vivos, do que fazemos exteriormente e interiormente, então o importante é focarmos nesse momento de agora, porque as coisas boas depois virão como consequência. Para o Buda Siddhartha na Índia, uma vez perguntaram
porque acredita-se em algumas lendas que ele tinha a visão de olhar para a pessoa, saber como é que ela tinha sido nas vidas anteriores e que vidas ela teria pelas ações dela atualmente. E aí perguntavam muito para eles, e como é que eu fui na vida passada? Como é que eu vou ser na próxima? Tô indo bem, tô indo mal, não sei o quê. E aí ele falava de que ficar focando muito no passado ou ficar focando muito no futuro, seja próximas vidas ou anteriores, é desperdício de tempo. Você tem que focar em viver o agora e o que vai vir depois é a consequência. Você nem fica carregando âncoras que vieram no passado, nem fica se planejando muito no que vai vir depois. Foca em ser o melhor que você consegue agora, que o resto vai vir sozinho. É viver o presente, porque o presente, na verdade, é mesmo uma dádiva, não é? Exato. É o presente. Exato. E não estar a deixar que nem o passado, nem o futuro influenciem aquilo que podemos fazer agora. É esse o conceito. Isso. Por isso que até existem budistas que acreditam que não tem nada depois dessa vida. Mas pelo budismo ter, vamos dizer, uma psicologia tão rica e focar no momento presente, se tem depois ou não, para alguns budistas não importa. Então, apesar do budismo em se acreditar, sim, no renascimento. E agora estava aqui, estava a olhar e eu tinha pedido ao Vítor para me trazer alguns, ou pelo menos um símbolo do budismo para si, que precisa para o seu dia-a-dia. E o Vítor trouxe-nos um livrinho e um fio. Eu digo um fio para o Vítor nos explicar em que consiste. Então, se calhar começamos pelo livrinho, para percebermos o que é. Esse livro é para além do mantra que recitamos, do Nam-myoho Renge-kyo. Eu comentei que também tem passagens de ensinamentos do Buda da Índia. Esse livrinho está escrito os ensinamentos, tanto traduzido para o português, quanto a versão japonesa, que é a versão que é tradicionalmente recitada, que até porque existem budistas no mundo todo, e esse budismo nasceu no Japão, um momento de convivência que eu já fui para curso budista europeu, tá ali várias pessoas de várias culturas diferentes sentadas e conseguimos todos ter esse momento de união porque estamos recitando da mesma forma, assim, é uma forma de conexão. Então, o livrinho tem esse texto que recitamos todo dia 2 vezes. Antes de passarmos, mostre só lá para casa, para quem é mais curioso, a câmera está ali. Pelo menos a capa, só para quem é mais curioso, para perceberem o livro. Essa é a capa, texto o livro. Texto do Gongyo da Soka Gakkai. Gongyo é a recitação o ato de recitar o texto, assim. Ok. E aí o livro tem o texto em japonês com os símbolos em japonês, porque tem praticantes aqui em Portugal em japoneses, e a forma de pronunciar em português. Muito interessante. E aí usamos na liturgia diária esse livrinho e esse rosário budista que nós chamamos de Juzu. Esse rosário, ele tem 3 perninhas de um lado, 3 do outro, porque representa o corpo humano. A perninha menor é a cabeça, as outras 2 é como se fosse o braço, e no outro só tem 2 mais compridas, como se fossem as pernas. Nós seguramos ele de forma cruzada para juntarmos as mãos e ficamos a fazer a recitação de Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Isso eu estou fazendo de forma... tentando encaixar com o microfone, mas geralmente tem que fazer sentado, com uma postura mais ereta, porque você está ali a encarar a sua vida no momento de recitação. Então você... Se eu mudar muito, depois me ajude a concentrar. Você senta ali, de costas eretas, junta a palma das mãos e recita. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Depois da recitação do mantra, você abre o textinho e recita em japonês. Myoho Renge-kyo, Benpon Daini Niji Sessão de Samayan Joni Kigo Sharihoso. Depois de um tempo, a gente acaba decorando e não precisa mais do livro. Sharihoso, Gochu Joki, Onishama, Niso Shingon Hakusema, Nokumushu Shobus Jingyo Shobus Mulyodo. Vai assim. Mas fica o livrinho para a gente não engasgar. Uma cábula. Vamos dizer. Uma cábula. A gente acaba
tendo um vínculo emocional com um livrinho, a gente fica ali de referência, assim. Este livro foi o primeiro e o único que recebeu. E não, esse aqui já é o enésimo, assim. O primeiro que eu recebi foi do Brasil, essa aqui é a versão do português de Portugal. Que às vezes o livro ele vai se desgastando naturalmente, a gente pega outro e o vínculo acaba sendo com o texto, assim. Como as pessoas criam aquele apego emocional às coisinhas. Este foi o primeiro que eu recebi, este. Eu tenho o primeiro guardado em casa ainda, né? Eu imaginei. Pronto. Se eu agora tivesse perdida e quisesse... ser budista, conhecer mais, aqui em Portugal, como é que eu poderia fazer para descobrir um sítio, um espaço onde eu pudesse encontrar? Provavelmente ia ter algum lugar perto da casa da pessoa, em que tem pessoas se reunindo, mas como geralmente é em casa de membros, então não tem uma placa avisando aqui tem o budismo Nichiren da Soka Gakkai. Então o melhor jeito é pesquisar na internet budismo Soka Gakkai, e aí eu não sei se vai chegar na câmera, mas o Soka é uma palavra, Gakkai é outra, é o que Portugal, tá é o que está embaixo, vai ter o site da Soka Gakkai Portugal, pede para entrar em contato, fala, tenho interesse em uma reunião, moro na freguesia tal, e aí vão saber encaminhar para a freguesia, para o local mais próximo que tiver reunião, a pessoa vai e vê o que ela acha, assim. Será muito bem recebida. Vítor, eu quero agradecer. Antes de mais, antes de terminarmos, queria só que o Vítor referenciasse as suas redes sociais, para também quem ficar mais curioso e quiser fazer mais alguma pergunta ao Vítor e quiser conhecer mais um bocadinho. E eu sei que o Vítor tem essa disponibilidade. O Vítor é uma pessoa muito afável que recebe muito bem e mal fiz o convite, aceitou logo, portanto não hesitem. Deixe-nos só a sua rede social para procurarem. Eu vou pedir desculpa para minha rede social estar bem largado, porque eu não sou um budista profissional, eu sou só um praticante. Mas se quiserem, no Instagram, Victor H.O. Cortes, Corte com S. No Facebook, Victor Cortes. No LinkedIn é Victor Cortes também. Esse é o que eu acabo usando mais por questão de profissionais. Mas se alguém estiver interessado e quiser entrar em contato, fazer perguntas, eu estou à disposição. Então, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade. Espero encontrar-nos mais vezes. Foi muito interessante. Eu não conhecia nada de budismo. Espero não ter sido muito invasiva. Não conhecia mesmo nada e adorei. Espero encontrar mais algumas vezes. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, deixar like no Instagram e adicionar-nos no canal do YouTube. Muito obrigado. Até ao próximo episódio. Axé para todos. E hoje é diferente. Na Miho Renge Kyo. Até à próxima. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.